Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje nós retornamos à série O que espera de alguém que segue a Jesus? Nós temos por costume, como igreja, e amamos a exposição bíblica, a exposição das Escrituras. E durante o mês de abril nós começamos esta série. Este ano na igreja nós estamos aprendendo sobre o ano do discipulado. O ano do discipulado, e nós temos sido desafiados como igreja a entender que, como discípulos de Jesus, o nosso maior desafio, irmão Vilmar, é sermos parecidos com Jesus. E como isso é desafiador? Muitas vezes a igreja tem sido conhecida por muitas coisas. Ela tem sido conhecida pela sua adoração, ela tem sido conhecida até pelo seu posicionamento político, ela tem sido conhecida por muitas coisas nessa sociedade, mas o que a palavra de Deus nos ensina e que Cristo quer de nós é que nós sejamos parecidos com Ele. Por quê? Porque no momento em que nós formos parecidos com Ele, as pessoas que estão ao nosso redor vão querer estar aonde nós estamos. E ser parecido com Jesus é um dos maiores desafios que a igreja atual tem. Porque para ser parecido com Jesus, nós temos que esvaziar-nos de nós mesmos, para ser cheio dele, para que isso transborde primeiro na nossa vida como pessoa, que isso transborde na nossa casa, que isso transborde na nossa família, que isso transborde no nosso trabalho, que isso transborde aonde a gente passar, meus irmãos. E aí, muitas vezes nós temos como igreja no Brasil falhado nessa missão. Nós brigamos muito por política, nós brigamos por muitas coisas, nós queremos ser reconhecidos, a igreja quer ser reconhecida, a igreja quer ter direito, a igreja quer ter leis que a favoreça, quando na verdade, que se nós verdadeiramente vivermos o Evangelho, nós vamos impactar essa nação e as pessoas. E é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos parecidos com Ele. Nós começamos essa série no mês de abril, sobre essa reflexão muito importante, naquele tempo, quando nós paramos para perguntar, à luz de 1 Tessalonicenses capítulo 2, que é o capítulo mais discipular da Bíblia, o que Jesus espera de alguém que segue a Ele. Só lembrando que quando nós abrimos 1 Tessalonicenses capítulo 2, existe um contexto que esse texto foi escrito. E ele é muito importante ser compreendido para a gente não usar o texto para pretexto, de maneira isolada. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos compreender que Paulo, quando estava escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo estava trazendo uma mensagem de encorajamento. É bom lembrarmos que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passa pela cidade de Filipos, ele é preso em Filipos, e ele sai de Filipos depois que passa aquele episódio à meia-noite, ele e Silas na prisão, o anjo vem, abre, e eles já tinham levado uma boa surra, o carcereiro se converte, termina toda aquela história. Ele sai dali e vai para Tessalônica. Quando ele chega na Tessalônica, então ele planta uma igreja na Tessalônica. E depois ele volta a escrever para essa igreja. Por volta de 51 a 52, mais ou menos, depois de Cristo, ele escreve esta carta, porque a maneira pela qual Paulo continuava relacionando, irmã Benildes, com as igrejas a qual ele tinha plantado, era por meio de cartas. Se Paulo tivesse um Zoom naquela época, ele ia usar o Zoom. Se ele tivesse o WhatsApp, ele ia usar o WhatsApp. O que ele tinha de mais moderno naquela época de comunicação era cartas. Então ele usou o quê? Cartas. E nestas cartas, quando Paulo escrevia, qual era o seu objetivo? Trazer uma mensagem de encorajamento, trazer uma mensagem de orientação. Por exemplo, 1 e 2 Coríntios, Paulo está respondendo às perguntas.
Próximo ano eu quero, junto com os irmãos, estudar as cartas paulinas, de maneira bem tranquila, para a gente entender muitas lições do Novo Testamento. Mas aqui, quando nós estamos estudando sobre discipulado esse ano, parar em Tessalonicenses é muito importante, porque o capítulo 2, eu diria que é o capítulo mais discipular das Escrituras, por causa das verdades que Paulo nos ensina. Aquela igreja estava enfrentando alguns problemas, e Paulo, quando escreve, ele encoraja e resolve estes problemas, mostrando o que Jesus nos ensina sobre eles. Existia entre eles um grande questionamento acerca da segunda vinda de Jesus. Tinha um grupo de irmãos que achava que a vinda de Jesus seria iminente, então eles pararam de trabalhar. Eles deixaram de trabalhar, irmão Marcos, eles não faziam mais nada, sentaram e disseram: nós vamos ficar quietinho aqui e vamos esperar Jesus voltar. Já que Jesus vai voltar, nós vamos ficar quietinho aqui. E aí Paulo vai dizer para eles: não é isso não, Jesus vai voltar. Mas até a volta dele nós precisamos continuar fazendo tudo que ele nos mandou fazer. E aí tinha um outro grupo que já tinha uma outra concepção. Achava que aqueles que morreram em Cristo era quase que de uma segunda categoria. É por isso que 1 Tessalonicenses, Paulo fala tanto acerca da volta de Jesus. Quer ver outra coisa? Tessalônica era uma cidade extremamente influenciada pelo mundo grego, e extremamente influenciada pelo pensamento grego. Então, ou seja, era uma cidade de muita promiscuidade, muita mistura, muita religiosidade. E aí Paulo vai falar muito sobre isso, e ele estava ali ensinando os irmãos. E como era uma cidade muito influenciada pelo pensamento grego, a democracia grega estava permeando todos os ambientes. E numa visão democrática, muitos daqueles irmãos achavam que essa democracia é até o ponto de Paulo ensinar as verdades de Deus e eles dizer: nós não concordamos. A democracia nos dá direito a muita coisa, menos discordar de uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. E Paulo, quando falava, ele então era questionado a sua autoridade, por causa dessa mente democrática grega. Então ele vai se posicionar como apóstolo, para mostrar àqueles irmãos o que estava acontecendo. Alguns ali tinham dificuldades de acatar orientações da liderança estabelecida na igreja. Então, no geral, a primeira epístola é isso. Quando Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreve com esse objetivo. E é por isso que no mês de abril, durante 3 domingos, nós aprendemos 6 princípios do que Jesus espera de alguém que segue ele. No primeiro domingo nós aprendemos 2: intencionalidade e coragem diante das batalhas. Versículos 1 e 2 de 1 Tessalonicenses 2, quando Paulo diz assim: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Ou seja, Paulo foi intencional. Ele não estava passando ali por um acaso: vou encostar aqui. Não, Paulo sabia o que ele estava fazendo ali. Ele foi intencional naquela igreja. Ele sabia o que ele estava fazendo naquela cidade. Aí no versículo 2 ele vai dizer: pelo contrário. E aí eu queria que você conferisse na sua Bíblia, irmãos, seja no aplicativo, seja em papel. Aprenda esse bom costume. Veja se o que o pastor está pregando é verdade. Que tem muito pastor que abre aí e fala 2, 3 horas, ele não vai na Bíblia nem um versículo. Isso é mensagem que pode ser qualquer coisa, menos mensagem bíblica. E o que nós precisamos é de palavra de Deus. Então eu queria que você acompanhasse. E dia que o pastor falar o que não está escrito aí, você pode confrontar ele. Porque o que nós precisamos é da verdade das Escrituras. Segundo versículo diz assim: pelo contrário, apesar de serem maltratados e insultados em Filipos, olha o que Paulo vai dizer: como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança no nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Nós aprendemos no primeiro domingo que nós precisamos ser intencionais, não estar ali por um acaso, e nós precisamos ter coragem de continuar crendo, mesmo quando nada dá certo. Paulo está dizendo: olha, eu passei uma luta danada lá, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar obedecendo. Pelo contrário, eu vou continuar sendo ousado confiantemente em Deus. Aí nos versículos 3 e 4 nós estudamos no segundo domingo. Ele falou sobre autenticidade e instrumentalidade.
Verso 3 ele diz: pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Ou seja, eu estou sendo autêntico com vocês, eu estou mostrando a vocês que as minhas intenções são intenções da palavra de Deus, são intenções oriundas do Evangelho, da graça de Deus, não é aquilo que eu estou fazendo pelo meu próprio proveito. Então eu estou sendo autêntico, sabe por quê? Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, que é prova do nosso coração. E aí ele vai dizer: nós fomos aprovados. Ou seja, nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Nós fomos usados por Deus. O que Jesus espera de nós? Que a gente tenha autenticidade e seja um instrumento nas suas mãos para abençoar outras pessoas. Isso foi o segundo domingo. Eu estou te recordando só para a gente não chegar de uma vez e pular sem você lembrar de onde a gente estava. Primeiro domingo, aprendemos sobre intencionalidade e coragem para seguir a Jesus diante da batalha. Segundo domingo, autenticidade e instrumentalidade. Aí a gente chegou no terceiro domingo. No terceiro domingo nós ficamos nos versículos 5 e 6. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem pretexto ganancioso. E Deus é testemunha disto. O que Paulo estava nos ensinando? Que a gente investe na vida do outro sem esperar nada em troca. Se você está investindo no reino, no Evangelho, se você quer servir na igreja, se você quer abençoar a vida e você está esperando algo em troca, você vai se frustrar. Eu preciso lhe dizer isso. Agora, dia 19 de junho, pela graça e misericórdia do Senhor, eu completo 20 anos de ordenação formal ao ministério pastoral. Eu sou muito grato a Deus por servir ao Senhor. E há 23 anos eu tenho servido, dirigindo igreja. E minhas primeiras ovelhas amadas que o Senhor me confiou ali em Padre Bernardo. Aqueles irmãos tão queridos que eu não sei quem era mais corajoso. Se era eles ou se era eu, irmão Vilmar. Em aceitar que um menino de 19 anos pudesse ser pastor deles. Mas eu me lembro muito do dia que meu pastor querido, pastor Massatoshi, sentou comigo e teve uma conversa séria acerca do ministério. E uma das verdades que ele me disse: meu filho, se você está indo servir no ministério, nunca tenha expectativas de reconhecimento humano, porque você vai se frustrar. Nós não servimos por reconhecimento humano. Paulo está dizendo isto aqui. Se você serve por amor a Deus e a obra de Deus. E aí é sem expectativa de retorno. É glória de Deus e não nossa. E nós vivemos uma geração que tem muita gente que se frustrou no contexto da igreja. Por quê? Porque de maneira imatura esperava uma bajulaçãozinha quando serviu. Isso não vai acontecer porque nós somos falhos, nós erramos. Não estou dizendo que a gente não reconhece, que a gente não agradece. Mas o nível e o tanque emocional de cada um lida com isso de uma maneira. E é por isso que a gente precisa ter o coração no lugar. E Paulo está dizendo: sirva, mas sirva sem expectativas de reconhecimento humano. Isso vai te livrar de muitos problemas. E aí ele termina o capítulo, a nossa terceira mensagem, falando sobre amar o próximo com a motivação certa, verso 6. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês e nem dos outros. Amar o próximo envolve ter a motivação correta, sem buscar nenhum tipo de reconhecimento. Eu quero desafiar você que não assistiu estas mensagens. Você pode ir no YouTube, lá na Hope TV. As 3 primeiras mensagens estão editadas. Pastor, eu não estou lembrando disso. Vai lá e assiste as 3 essa semana. E aproveita e assiste a 4ª de novo, a de hoje. Que você vai ser edificado em nome de Jesus. Estamos todos no mesmo lugar. Agora a gente chega nos versículos 7 e 8. E é onde a gente vai meditar hoje. Embora como apóstolos de Cristo, olha o que Paulo está dizendo.
pudéssemos ter feito exigências. Preferimos então ser carinhosos quando estivemos ali com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, como muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo segue o texto, convidando aqueles irmãos agora ainda a pensar num sentimento mais profundo. Paulo agora vai chamá-los para um nível maior de compromisso ainda. Paulo falou de intencionalidade, Paulo falou de entrega, Paulo falou de ter expectativas do coração no lugar certo, mas agora Paulo vai falar de duas outras coisas nos versículos 7 e 8, que envolve uma profundidade ainda muito maior. E aqui tem relação com ser mais parecidos com Jesus, e Paulo vai mencionar dois princípios ainda muito mais profundos que ele ainda não tinha mencionado. Primeiro deles, renúncia. Segundo deles, amar o outro com um amor materno. Amor sacrificial. Porque amor de mãe, irmã Patrícia, é amor, irmã Benildes, sacrificial. Paulo está dizendo agora, nesses dois versículos, e nós vamos esmiuçar isso um pouco mais e entender que ele está nos apresentando agora dois princípios ainda muito mais profundos: renúncia e amor sacrificial. Olha, e preste atenção de novo, bote o seu dedinho aí em cima, verso 7 e verso 8. Embora, como apóstolos, Paulo está dizendo, imagine Paulo conversando com a igreja, como apóstolo de Cristo, poderíamos ou pudéssemos ter feito diversas exigências. Preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de todos nós. Paulo diz para nós, e ele começa no verso 7, o que se espera de alguém que siga Jesus? Alguém que tem uma vida de renúncia, renunciar os seus direitos. E isso é tão interessante. Paulo vai dizer, embora como apóstolos de Cristo, nós poderíamos ter feito exigências a vocês. Na autoridade apostolar, como alguém separado pelo próprio Cristo na estrada de Damasco, Paulo, ele e os seus companheiros, como apóstolos de Cristo, eles tinham certos direitos, uma autoridade. E eles poderiam ter feito à igreja de Tessalônica algumas exigências. Mas é interessante que Paulo vai nos mostrar isso. Ele poderia ter exigido provisão material, porque ele já tinha dito, e não só ele, mas a gente vai ver no contexto das Escrituras, que é aquele que serve na obra do Senhor, ele precisa ser cuidado e amado de tal feito, devido à sua posição do trabalho que ele realizava. No contexto da igreja primitiva, os apóstolos tinham sido separados para ensinar, para cuidar do povo, e então esta comunidade cuidava deles. Mas Paulo está dizendo, aí em Tessalônica, nós abrimos mão de todos esses direitos. Nós estamos aí com vocês, em vez de reconhecer e exigir ou ter um direito a um sustento, ele preferiu, meus irmãos, ensinar os tessalonicenses a partir de uma humildade extraordinária. Ele abriu mão de tudo.
E o que inspirou Paulo a fazer isso? O que inspirou Paulo a fazer isso foi a experiência que ele teve com Jesus e o exemplo de Jesus, porque ele mesmo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou-se disso, mas veio em forma humana e morreu na cruz, se entregou em nosso lugar. Ele poderia ter exigido isso: eu sou Deus, mas ele abriu mão de si mesmo e se entregou para que hoje nós tivéssemos vida. O exemplo de Paulo de entrega foi o exemplo de Cristo, mesmo sendo Deus, abriu mão de tudo isso para morrer numa cruz. E Paulo está com este exemplo tão claro para ele, que para ele abrir mão de um sustento, abrir mão de uma autoridade apostólica não era nada. E ele abre mão de tudo isso, sabe por quê? Em renúncia para amar e cuidar daqueles irmãos. E isso vai nos ensinar uma coisa profunda demais: influenciar e ganhar pessoas não é por poder, não é por título, não é por carteira, é por renúncia e entrega. Sabe por quê? Olha o contexto aqui, Fernando. Paulo estava tendo a sua autoridade apostólica questionada. Paulo estava sendo questionado por alguns irmãos. Então ele poderia muito bem chegar e com a sua carteira dizer: eu sou apóstolo. Ele poderia muito bem chegar e dizer: me reconheça como apóstolo, eu sou um daqueles que o Senhor reconheceu como apóstolo. Mas Paulo não chega dizendo: eu sou apóstolo, embora como apóstolo de Cristo poderia ter feito alguma exigência. Eu abri mão de tudo isso. Sabe por quê? Porque Paulo sabe que a maior maneira da gente conquistar o respeito de alguém é pelo serviço. É por isso que Jesus, quando ele está prestes a voltar ao Pai, João capítulo 13, ele está com os seus discípulos ali juntos em Jerusalém, e entre eles tinha uma grande discussão: quem entre nós será o maior? Quem entre nós é o cara? Jesus vai voltar para o Pai. E aí Jesus diz para ele: preparem a última ceia. E eles preparam tudo, irmã Lourenço. Só tem uma coisa: ninguém quis fazer o pior papel. Qual era o pior papel? Lavar os pés dos convidados. Esse era um papel de um escravo. Normalmente o pior servo da casa fazia esse papel. Mas sabe o que acontece? Quando todo mundo quer ser o maior, Derlei, não há espaço para ninguém pensar em quem vai fazer o papel do menor. Quem vai se lembrar de preparar água, avental, para lavar o pé de Pedro? Essa turma que andava aí por Jerusalém, o pé todo sujo. E aí Jesus quebra o coração deles, porque ele pega a água, e ele pega o balde, e ele pega a toalha, e ele começa a lavar os pés de um por um, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando ele chega em Pedro, Pedro dá um pulo para trás, cultural, porque na cabeça de Pedro, jamais um mestre poderia lavar os pés de uns discípulos. E aí Jesus diz para ele: se tu não deixar eu lavar, não tenho parte contigo. Pedro, exagerado nada, diz: me dá um banho. Não era nem exagerado. E aí Jesus lava os pés de Pedro. E quando ele termina toda aquela história, ele fala assim: vocês entendem o que eu vos fiz? Vocês conseguem compreender o que aconteceu aqui? Vocês conseguem ter dimensão do que está acontecendo aqui nesse lugar? E aí Jesus vai nos ensinar que a autoridade no reino, ela é conquistada na vida das pessoas quando nós servimos o outro. E aí ele diz: vai e façam o mesmo. Por isso que ele vai dizer em Mateus 20, 26, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser o servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos.
O que é que Jesus quer nos ensinar, irmãos? Se nós queremos parecer com Ele, nós precisamos aprender a abrir mão dos nossos direitos, irmãos. É por isso que a vida discipular, para ser discípulo dele, começa, sabe como? Não é fazendo um curso por correspondência, não é pedindo uma carteira de membro. Para ser discípulo de Jesus começa, Ele já deu a ordem. Como começa? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus começa por onde? Pela renúncia dos nossos direitos, pela renúncia do meu querer, pela renúncia da minha vontade. É por isso que Ele diz: você quer me seguir? Larga tudo que você está querendo e toma a sua cruz e siga-me. O Evangelho, meus irmãos, não é para ter, o Evangelho é para morrer. E a gente esquece isso. O Evangelho não é para ter mais. Eu não vou servir o Evangelho a Jesus para eu ser rico. Eu não vou servir o Evangelho para ter todas as bênçãos espirituais. Ele pode fazer tudo isso conosco porque Ele é Deus. Mas o Evangelho é para morrer o nosso eu e nos libertar de nós mesmos e dos nossos pecados. É renúncia. É isso que Jesus está nos ensinando. Por mais que essa mensagem não é a mensagem adocicada da nossa geração, por mais que essa mensagem não faz a plateia pular de alegria, por mais que essa mensagem não é aquela tão eloquente e envolvente, mas esta é a verdade da palavra de Deus. É isso que Ele nos ensina. E é isso que Ele está dizendo. Aquele que quiser ser parecido comigo, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir, e Ele está dizendo: eu, Paulo, mesmo sendo apóstolo, eu não estou fazendo consideração disso. Por isso que eu gosto de João Batista. João Batista é o nosso exemplo. João, os teus discípulos, está todo mundo seguindo a Jesus. João, teu negócio vai acabar, cara. João, essa galera que te seguia aí, João, está tudo agora indo atrás de Jesus. Como é que tu vai fazer, João? João, como é que tu vai resolver essa questão? Essa galera que andava contigo, agora não está mais contigo, João. O que você vai fazer, João? João não estava nem aí, meus irmãos. Sabe por quê? Porque João sabia quem ele era e quem Jesus era. Ele diz: olha, que ele cresça e que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Sabe qual é a minha maior alegria? João vai dizer: é ser amigo do noivo. Ser amigo do noivo, eu já estou satisfeito, porque eu sou amigo, o noivo é ele, não sou eu não. João sabia o seu lugar. João sabia o que era renúncia. João sabia o que era abrir mão de si mesmo. Irmãos, a gente às vezes não dá conta de abrir mão do nosso lugar na fila. A gente não dá conta de abrir mão de pequenas coisas que a gente vive todos os dias. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica chateado quando a gente chega e alguém sentou na nossa cadeira cativa aqui na igreja. Porque eu sento ali todo domingo e hoje o irmão já chegou e já sentou lá. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos uma geração egoísta. Olha no trânsito como nós agimos. Olha no dia a dia. Olha no dar, no reconhecer, no retribuir. Olha no abrir mão. É por isso que para seguir a Jesus tem que começar com renúncia. E é isso que a Bíblia nos ensina. E a renúncia do nosso eu, dos nossos direitos e da nossa vontade. É isso que Paulo está nos ensinando. Quer ver a segunda coisa para a gente terminar, irmãos? A hora passa muito rápido. A segunda coisa que Paulo está nos ensinando é que a gente precisa amar com amor de mãe. Irmã Edna, agora Paulo sobe aqui, ó, a régua. Paulo dá um padrão, Juvaldir, desafiador. Porque mãe é algo, Germano, que é muitas vezes inimaginável o que mãe faz. Mãe tem essa capacidade, irmã Josi. Sem dúvida alguma, nós pais amamos nossos filhos. Mas talvez o amor de pai é um amor diferente.
Porque nós não tivemos o privilégio que as irmãs tiveram de andar 9 meses juntos assim, tão pertinho. E aqui eu estou falando de mãe de verdade. Porque mãe que não é assim é qualquer coisa que não é mãe. Posso nem dizer que é mãe, porque mãe é assim. A natureza da mãe é assim. Desde os animais, do cuidado, do zelo, da correção. Até hoje, eu gosto muito de vídeos de animais. E hoje eu estava assistindo um vídeo de uma gatinha que ela sai procurando o seu gatinho. E aí ela acha o seu filho. Quando ela vê, ela dá uma patada nele assim, pega ele na boca e leva. Mais ou menos assim, onde você estava, rapaz? Aquilo ali foi amor, aquilo é cuidado. Até no mundo animal, você vê esse cuidado da fêmea com os seus filhotinhos. Aí a gente traz isso para o nosso dia a dia. Aí Paulo, o que Paulo diz? Olha como Paulo termina o 7. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos, assim com muito afeto, estávamos prontos a lhe oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo está dizendo que se nós queremos ser um discípulo de Jesus, se nós queremos ser um povo parecido com Jesus, nós precisamos amar o próximo como uma mãe ama os seus filhos. Que analogia poderosa! Sabe por quê? Amor de mãe é sacrificial. Se você é assim de uma família de muitos filhos, você lembra que sua mãe era a última a comer? E normalmente mãe tem uma capacidade de comer pé de frango e dorso inigualável, porque os outros pedaços sempre ficam para quem? Para quem, irmãos? Isso é mãe. Mãe age desse jeito. Mãe enche barriga vendo os filhos comer. Estou mentindo? Não é assim, irmã Noemi? Essas mães, agora talvez a maternidade nessa geração possa ser um pouquinho diferente em alguns contextos, mas não mudou na essência. A preocupação do sustento do lar, do cuidado do lar, do zelo com o filho principalmente, o cuidado com a criança, diante dos desafios desse tempo. Mas o coração de mãe é assim. Você quer ver uma mãe arrebentada é quando ela vê um filho no soro. Você quer ver uma mãe triste é ver um menino enfermo. Você quer ver uma mãe acabada? É quando você está lidando com uma mãe que o filho está enfrentando uma enfermidade muitas vezes que não tem resposta. Conversa com essa mãe para você ver. Por um outro lado, tem uma coisa interessante. Todo mundo pode deixar de acreditar, ela continua acreditando no seu filho. Mãe é assim. Sabe por quê? Mãe tem um amor inigualável. É por isso que muitas vezes o filho erra e vai parar dentro de uma prisão. Talvez você nunca foi numa prisão, e graças a Deus por isso. Você nunca precisou visitar ninguém. Eu fiz capelania prisional por muitos anos. E muitas vezes eu estava na porta do presídio para entrar, naquela fila. Sabe quem é a maioria das pessoas que vai lá no presídio? É a mãezinha. É a mãezinha que se submete passar por aquelas situações terríveis, mas que necessárias diante das circunstâncias muitas vezes. Mas ela se submete àquilo, sabe por quê? Porque o amor de mãe é sacrificial. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a gente vai ser parecido com Jesus quando a gente conseguir amar o outro dessa maneira. Amar o outro, Del, a ponto de se sacrificar por ele. E aí Paulo vai dizer, a ponto de não entregar apenas o evangelho, mas dar a própria vida. Sua mãe faz isso. Eu já contei aqui para os irmãos algumas vezes. Eu estava na Cracolândia de São Paulo, o dia que eu vi uma mãe com a foto na mão, e aquela mãe vindo de rosto em rosto, ela entrou dentro da Cristolândia e perguntou assim: você viu meu filho? Você viu meu filho? E aquela mulher em desespero, ela ia pessoa a pessoa perguntando: você viu meu filho? Isso é amor de mãe. Ela estava buscando o filho dela, que para muitos talvez diz, não tem mais jeito, mas ela acreditava.
E aí Paulo vai dizer, assim como uma mãe, ela cuida dos seus filhos, nós precisamos amar uns aos outros. Paulo compara, ele não estava apenas interessado, meus irmãos, em fazer uma comparação simples, mas Paulo estava interessado em nos ensinar a profundidade do que é seguir a Jesus. E uma coisa ele está nos ensinando, ele não queria apenas ter convertidos a um sistema religioso, ele queria amar as pessoas. É muito diferente. Há muitos contextos da religião e igrejas, até ditas evangélicas, que elas estão preocupadas em ter um número de adeptos, mas elas não estão preocupadas com as pessoas. Paulo está nos ensinando que o nosso maior desafio como igreja, a nossa maior marca, precisa ser o amor de Deus. O amor sacrificial, a ponto de dar a vida pelo outro. Nós podemos ser conhecidos por muita coisa, nós podemos ter um templo bonito, nós podemos ter uma música boa, nós podemos ter muita coisa acontecendo, mas se não tiver amor, de nada vai adiantar. É isso, Hamilton, que Paulo está dizendo. Paulo não estava interessado em trazer as pessoas para o seu sistema religioso. Não, Paulo queria amar as pessoas como Jesus as ama. Essa é a grande diferença. E isso é fácil de ser notado, porque a grande diferença aqui é quando alguém está interessado em você pelo que você tem e não pelo que você é. Paulo está nos ensinando que a gente precisa amar as pessoas, Marcos Vinícius, é por quem elas são e não porque elas têm. Sabe por quê? Porque nós precisamos continuar amando, mesmo quando o outro não pode me oferecer nada. Jesus nos ama, Léo, e nós não podemos oferecer nada para Ele. E Ele continua nos amando. E é esse o modelo que Ele está nos ensinando, irmãos. E é isso que a gente precisa aprender e viver como igreja, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas limitações. É por isso que Jesus vai dizer, meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Esse é Jesus. Ele está nos ensinando isso. Para um discípulo de Jesus, irmãos, como Paulo, ele estava nos ensinando que ele precisava caminhar como servo, priorizar o bem-estar das pessoas, amar as pessoas. Por isso Jesus foi claro e Paulo viveu isso na íntegra. Um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. É isso que Jesus quer conosco. E isso precisa ser manifesto no dia a dia. Isso precisa ser manifesto na nossa história. Isso precisa ser manifesto aonde a gente passa. O que Jesus está nos ensinando hoje? Eu quero te convidar a ficar de pé. Jesus está nos ensinando renúncia. Jesus está nos ensinando amar o próximo como um cuidado maternal. Dois princípios profundos demais. Dois princípios que estão nos levando para uma nova jornada. Estão nos levando a aprender, meus irmãos, uma vida cristã que vai muito além da religiosidade. O que Paulo está mostrando a esses irmãos, que ser um discípulo de Jesus é muito mais do que estar aqui no domingo. Estar aqui no domingo é importante, a gente precisa estar, porque a igreja, não existe nada mais lindo do que a igreja. Aqui a gente é edificado, aqui a gente é fortalecido. E tem uma coisa, aqui todo mundo é igual. Aqui é uma comunidade de gente imperfeita. Oh, coisa boa! Mas gente imperfeita que está lutando para acertar. Gente imperfeita que quer fazer alguma coisa. Gente imperfeita que quer honrar Jesus. Gente imperfeita que quer buscar Deus. Mas isso vai passar por dois princípios: da renúncia e do amor.
A igreja precisa ser conhecida como uma comunidade de amor. É por isso que Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. E aí ele vai descrevendo o capítulo mais lindo da Bíblia, que é 1 aos Coríntios capítulo 13. E ele vai terminar dizendo: se a gente tiver tudo isso e não tiver amor, de nada adiantou. Fez muita coisa bonita, mas não ama. Tem até um discurso legal, mas não ama. Se esse discurso não se transforma em atitudes quando nós saímos daqui, irmãos, em amar o outro com as suas limitações, com as suas falhas. E aí eu termino só lembrando uma última história. A cena é a seguinte: Jesus está escrevendo no chão. E eu já me perguntei o que ele escrevia no chão. Chega um punhado de religiosos, gente que dizia saber de tudo, gente que dizia ser cheia de razão, gente que dizia ter todo o conhecimento do mundo. Trazem uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Lançam aquela mulher diante de Jesus e começam a dizer, literalmente, a acusá-la. Ali tinha homens de todas as idades, mas muitos deles eram idosos. E na sua compreensão eles queriam fazer justiça, mas eles já começaram com uma injustiça, porque o homem também teria que ter sido trazido e ele não foi trazido. Então no fundo eles não queriam fazer justiça, eles só queriam pegar Jesus. E eles começam a questionar e dizer o que seria feito com ela. A lei manda apedrejá-la, acaba com ela, apedreja, apedreja. E aí Jesus escrevendo na areia, eu fico imaginando ele com aquela voz doce e suave, começa a levantar a cabeça, e os religiosos ficam esperando ele dizer apedreja. Mas ele vira e diz: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que começou a se ouvir alguns sons. Pedras começaram a cair. E diz o texto que dos mais velhos aos mais novos, começa pelos mais velhos, eles começam a ir embora. E eles começam a deixar aquela cena. E aí vem a parte mais extraordinária. Jesus poderia ter jogado a pedra, porque ele não tinha pecado. Júnior, Jesus poderia ter pegado a maior pedra e lançado sobre aquela mulher. Mas lembra o que ele disse? Aonde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Age diferente a partir de agora. Mas olha que amor demonstrado. Mais uma vez ele abriu mão de si mesmo para amar o próximo. Ele fez isso por mim e por você. Sabe quando, Valesca? Quando ele, sendo Deus, não usurpou-se de si mesmo, mas em forma humana, ele veio e morreu numa cruz. Renunciou a si mesmo para que hoje eu tivesse vida, e vida em abundância. Renúncia e amor, é isso que ele quer da gente ao sair dessa porta. Porque tudo isso não é para a gente só guardar na mente, é para sair daqui. No trânsito, renúncia e amor. Em casa, renúncia e amor. Relacionamentos, renúncia e amor. No trabalho, renúncia e amor. Porque dia em que nós vivermos isso, o mundo saberá
que nós somos filhos de Deus.